Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía pesadamente nas janelas da mansão Carter naquela noite, batendo nos vidros com a regularidade de um metrônomo fúnebre. Na sala de jantar mal iluminada, Emily Carter, de 35 anos, ocupava-se com cuidados quase cerimoniais. Seus cabelos loiros levemente ondulados caíam sobre os ombros, e uma mecha fina escapava do coque, deslizando pela bochecha enquanto ela arrumava os talheres. Ela passará o dia inteiro se preparando para aquele momento. As velas sobre a mesa lançavam um brilho aconchegante, projetando pequenas sombras nas paredes cobertas de pinturas antigas. O aroma apetitoso do cordeiro assado fervendo com ervas provençais misturava-se ao delicado perfume das rosas vermelhas que ela mesma escolhera na floricultura no centro da cidade. Esta noite era o 10º aniversário de casamento deles, e Emily queria que tudo fosse perfeito. Ela sorriu ao pensar em Richard entrando pela porta, surpresa, tocada, talvez até comovida até as lágrimas. Em sua mente, ele continuava sendo o homem carinhoso e ambicioso com quem ela havia se casado. Mal sabia ela que, ao colocar os guardanapos de linho pela última vez, o homem que tanto amava estava a quilômetros de distância. Richard Carter, 42, advogado respeitado e figura influente em Washington, D.C., estava em um apartamento chique no centro da cidade. Seus braços envolviam a cintura de Jessica Moore, 29, uma morena de olhos ardentes e beleza determinada. Jessica não era apenas uma amante passageira, ela ocupava seus pensamentos, sua carne e cada vez mais seu futuro. Por mais de um ano, Richard levava essa vida dupla com precisão de relógio. Com Emily, ele falava de reuniões até tarde, viagens de negócios não planejadas e processos judiciais impossíveis de adiar. Na verdade, aquelas noites pertenciam a Jessica, noites perfumadas com champanhe e lençóis amarrotados. Mas naquela noite a atmosfera entre eles estava longe de ser leve. Jessica se endireitou, suas mãos deslizando do tronco de Richard para o peito dele. Seu tom era firme, quase áspero. Richard, eu quero mais. Quero ser sua esposa, não seu segredo. Ela sussurrou, mas seus olhos brilhavam com uma luz determinada. Ele hesitou, franzindo a testa como se procurasse uma rota de fuga. E aí, Emily? Jessica nem piscou. Inclinou-se, colocou a mão na bochecha e respondeu com uma voz baixa, comedida, quase gélida. E Emily não será mais um problema. As palavras atravessaram a sala como uma guilhotina. Richard recuou um pouco, mas não de horror. Em vez disso, com a repentina percepção de que haviam acabado de cruzar uma linha invisível. Um longo silêncio se instalou, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Então Richard, movido por uma mistura doentia de desejo, cansaço conjugal e ambição pessoal, assentiu. Ele ainda não sabia como, mas acabará de concordar. Naquela noite, dentro das paredes silenciosas daquele apartamento, eles traçaram um plano frio, preciso, quase cirúrgico. Fazer a morte de Emily parecer um acidente doméstico. Sem testemunhas, sem vestígios, sem erros. E enquanto isso, na mansão, Emily ajustou as taças de vinho uma última vez, seu coração batendo de alegria pela ideia de reencontrar o homem que ela achava que amava. Em 14 de fevereiro, a neve derretida ainda grudava nas calçadas de Washington, D.C., quando Emily Carter, mala na mão, retornou de um seminário profissional em Boston. Ela havia passado 3 dias dando palestras e interagindo com colegas, mas sua mente permanecia focada no marido. No táxi para casa, ela já imaginava o momento em que abriria a porta e encontraria Richard, talvez surpreso, mas feliz por vê-la mais cedo do que o esperado. Ao chegar à mansão, as luzes do térreo estavam acesas. No entanto, ao cruzar a soleira, imediatamente sentiu que algo estava errado. Nenhuma música, nenhuma televisão ligada ao fundo, nem mesmo o aroma de café que geralmente pairava pela casa no final do dia. O ar parecia mais frio, como se o calor da lareira tivesse evaporado. Ela colocou a mala na entrada e gritou. Ricardo? Nenhuma resposta. Apenas a reverberação da voz dele ecoava pelo corredor. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela se forçou a sorrir. Talvez ele estivesse planejando uma surpresa para o Dia dos Namorados? Ela entrou na cozinha. Richard estava parado ali, imóvel, com um sorriso estranho estampado nos lábios. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Você chegou em casa cedo, ela disse suavemente, tentando quebrar a tensão. Ele não respondeu. Ela sentiu as mãos ficarem úmidas. O instinto lhe gritava para recuar, mas ela não tinha tempo. Atrás dela, uma sombra emergiu da escuridão. Jessica Moore. Emily não teve tempo de compreender. Um choque brutal explodiu na parte de trás de sua cabeça.
A dor foi tão intensa que a deixou sem fôlego. Seus joelhos cederam e ela desabou sobre os ladrilhos de gelo. O quarto girou ao seu redor, os sons distorcidos e abafados. Ela sentiu um líquido quente escorrer pela nuca, e então o gosto metálico de sangue invadiu sua boca. Uma voz baixa, quase um sussurro, inclinou-se sobre ela. Acabou, Emily. Era Jéssica com o rosto a centímetros do dele, os olhos escuros brilhando de uma satisfação gélida. Emily queria falar, protestar, mas sua língua parecia pesada como chumbo. Richard se abaixou, verificou o pulso dela e acenou com a cabeça em direção a Jéssica. Sem dizer uma palavra, levantaram seu corpo inerte. Emily sentiu, em um estado de torpor, o ar frio lá fora em sua pele, o ronco do motor e o carro partindo noite adentro. A estrada parecia interminável. Os solavancos do veículo lhe provocavam pontadas de dor. Através das pálpebras entreabertas, ela às vezes vislumbrava os faróis dos carros que cruzavam seu caminho, sem perceber que sua vida estava por um fio. Finalmente, o carro saiu da estrada principal e entrou em uma trilha isolada ladeada por árvores sem folhas. Pararam perto de uma placa velha e enferrujada, a mais de 50 quilômetros da cidade. Sem dizer uma palavra, abriram a porta e a arrastaram para fora como um saco de areia. O chão molhado e gelado absorveu seu corpo. Ninguém a encontrará aqui, murmura Richard. E mesmo que alguém encontre, será tarde demais, respondeu Jéssica com um sorriso cruel nos lábios. Então, com um gesto brusco, eles o empurraram para uma vala coberta de folhas secas e voltaram para o carro. Os pneus cantaram no cascalho antes de desaparecerem na noite. Emily, presa pela escuridão e pela dor, sentiu suas forças se esvaírem. O frio penetrou em seus ossos. Suas pálpebras se fecharam, e o silêncio da floresta a engoliu. Contra todas as probabilidades, Emily recuperou a consciência algumas horas depois. A primeira coisa que sentiu foi frio. Um frio que não apenas congelava sua pele, mas penetrava em seus ossos, penetrava em seus músculos e desacelerava seu coração. Suas pálpebras estavam pesadas, quase coladas, e cada batida de seu coração ecoava em seu crânio como uma martelada. A dor era excruciante. Sua cabeça latejava, suas costelas se contorciam em um gemido a cada respiração, e um gosto metálico persistia em sua boca. Sua visão estava turva, como se ela estivesse vendo o mundo através de um véu de água. O silêncio da floresta era opressivo, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas e, ao longe, pelo uivo de um animal noturno. Ela não sabia onde estava. Não sabia há quanto tempo estava deitada ali. Mas um instinto primitivo e cru, mais forte que a dor e o medo, gritava para ela: sai da frente. Sai daqui. Ou você vai morrer. Emily tentou se sentar a princípio, mas uma pontada de dor percorreu sua espinha e a jogou de volta no chão úmido. Então ela começou a engatinhar. Centímetro por centímetro, com as mãos tremendo e a respiração ofegante, ela abriu caminho entre as folhas mortas e a lama. Cada movimento era uma tortura. Sua respiração ofegante se misturava ao som agudo dos galhos estalando sob seu peso. Seus dedos raspavam nas pedras, mas ela continuava. Em sua mente apenas um pensamento: não parar. Ela não sabia quanto tempo se passou, a talvez horas, talvez minutos, antes que uma fina faixa de luz surgisse entre os troncos. Era uma estrada. Deserta, silenciosa, mas era uma promessa de vida. Ela reuniu as últimas forças para alcançar a beira do asfalto. Seus braços cederam ao alcançá-la, e seu corpo quase desabou no asfalto gelado. Seus olhos quase se fecharam sozinhos, então ela ouviu um estrondo ao longe. Faróis perfuravam a escuridão, aproximando-se rapidamente. O caminhão freou bruscamente. Uma porta bateu e uma voz masculina grave, porém preocupada, gritou: "Ó, senhor! Senhora, a senhora pode me ouvir?" Ela conseguiu sussurrar algo, quase sem fôlego. O homem Frank Miller, um caminhoneiro de 52 anos, a levantou com cuidado, envolvendo seus ombros com seu casaco de trabalho. "E aguente firme. Eu vou tirar você daqui." O caminho até o hospital foi um borrão. Ela só se lembrava das vibrações do motor, do cheiro de diesel e da voz reconfortante de Frank repetindo: "E aguente firme. Você vai superar isso." Ao chegar, os médicos correram até ela. O veredito veio rápido: crânio fraturado, vários hematomas, uma costela quebrada e sinais de hipotermia avançada. Ela esteve muito, muito perto da morte. Mas a dor física não era nada comparada à que a esmagava por dentro. A imagem de Richard e Jéssica se inclinando em sua direção, com os rostos frios e satisfeitos, voltava à sua mente. O choque da traição a dilacerava mais do que suas feridas. Deitada naquela cama de hospital, ela percebeu uma verdade arrepiante: se Richard e Jéssica descobrissem que ela ainda estava respirando,
Eles voltariam para terminar o que tinham começado. Foi então que uma enfermeira, Maggie Thompson, uma mulher de olhos gentis e sorriso discreto, entrou em sua vida. Ao ver o medo nos olhos de Emily, ofereceu-se para ajudá-la. Graças a ela, Emily conseguiu deixar o hospital com uma identidade falsa, sem deixar nenhum vestígio oficial. Era o início de um longo renascimento. Emily passou por uma série de cirurgias reconstrutivas, e cada procedimento apagava um pouco mais do rosto que Richard tanto amara e traíra. As cicatrizes físicas desapareceram gradualmente, mas as da sua alma permaneceram. Sua voz, alterada pelo trauma nas cordas vocais, adquiriu um timbre mais grave e rouco. Quando finalmente se olhou no espelho, meses depois, não era mais Emily Carter quem a encarava. Era outra mulher. Uma mulher moldada pela dor, pela raiva e pela vontade de sobreviver. Ela deu a si mesma um novo nome, Clara Jennings. E neste novo nome, ela selou uma promessa silenciosa: um dia eles pagarão. 3 anos depois, Washington, D.C., permanecia inalterada. As avenidas ainda estavam movimentadas, as fachadas de mármore branco dos prédios ainda inalteradas, como se o tempo não tivesse mais poder sobre a capital. Mas Emily, ela, havia deixado de existir. Em seu lugar ficou Clara Jennings. Morena de cabelos lisos e sedosos, tez perfeitamente trabalhada, silhueta elegante em ternos sob medida. Clara exalava aquela confiança fria que faz virar cabeças e preocupa quem não sabe de onde ela vem. 3 anos de apagamento, reconstrução, mas também preparação. Ela fez cursos intensivos de autodefesa, aprendeu a manusear uma faca com precisão e estudou os meandros da manipulação psicológica. Aprendeu a ler a linguagem corporal, a persuasão sutil e a arte de se misturar a um círculo social como se sempre tivesse pertencido a ele. Ao mesmo tempo, ela havia construído uma rede de aliados discretos nas sombras, um detetive particular aposentado, um jornalista investigativo endividado que ela salvara de um escândalo, um contador capaz de vasculhar registros financeiros confidenciais. Nenhum deles conhecia toda a história. Cada um deles detinha apenas uma peça do quebra-cabeça. Durante esses 3 anos, Clara observou Richard e Jessica como um predador persegue sua presa. Ela sabia onde jantavam, quais lojas frequentavam, a quais clubes particulares pertenciam. Ela notara as brechas em suas armaduras. Richard, ainda um advogado influente, mas consumido por dívidas de jogo, dependia de clientes duvidosos para cobrir suas perdas. Jessica, por outro lado, estava começando a se cansar do casamento que havia roubado. Ela estava tendo uma série de casos discretos, garçons de hotel, jovens empreendedores e até mesmo uma vizinha casada. Aos olhos do mundo, eles eram um casal de sucesso. Aos olhos de Clara, eram apenas 2 bombas relógio, e ela seria a única a apertar o gatilho. Ela havia se organizado para ingressar em uma prestigiosa imobiliária especializada em imóveis de luxo. Graças ao seu carisma e determinação, ela rapidamente ascendeu na hierarquia, até receber uma carteira de clientes criteriosamente selecionados. Entre eles, um nome apareceu certa manhã em sua mesa, escrito em letras caprichadas: Carter. Seu coração batia diferente. Sem pânico. Sem medo. Apenas a sensação gelada de que o momento se aproximava. O primeiro encontro aconteceu em uma festa beneficente realizada no saguão de um hotel 5 estrelas na Avenida Massachusetts. Lustres de cristal, champanhe vintage, conversas em voz baixa. Clara se movia entre os convidados como uma pantera entre antílopes, sorridente, atenciosa e inatacável. Jessica imediatamente avistou a nova figura elegante que nunca tinha visto antes. Curiosa e sempre ansiosa para expandir seu círculo de amigos influentes, ela abriu caminho pela multidão para encontrá-lo. O Clara Jennings, é isso mesmo? O Richard me falou de você. Prazer em conhecê-la. Clara apertou a mão dela com os dedos firmes, o olhar profundamente fixo no de Jessica. Ela se forçou a reprimir o tremor de desgosto que lhe subiu à garganta. O prazer é meu, ela respondeu com um sorriso perfeitamente educado. Richard chegou alguns segundos depois com um copo de uísque na mão. Seus olhos pousaram em Clara, e ele hesitou por um instante. Uma sombra cruzou seu olhar. Aquele rosto, aqueles olhos, algo lhe parecia estranhamente familiar, mas ele não conseguia nomear. Afastou o pensamento, mas uma sensação desagradável permanecia em seu estômago. Clara, por sua vez, saboreou em silêncio. Ela acabará de entrar na vida deles, e eles não tinham ideia do que os esperava. Clara começou a tecer sua teia com a paciência de uma aranha. Ela não se apressou. Sabia que a vingança mais eficaz não era aquela que atingia de repente, mas aquela que corroía lentamente, até que a vítima se destruísse. Ela se infiltrou inicialmente no círculo social deles.
Por meio de jantares sociais, inaugurações e coquetéis beneficentes, tornou-se amiga dos amigos mais próximos. Riu de piadas, compartilhou segredos inofensivos e se colocou à disposição para ajudar com os pequenos dramas da vida cotidiana. Rapidamente se tornou conhecida como a amiga leal que todos gostariam de ter. Com Jéssica, ela jogou com a cumplicidade feminina, semeando sutilmente a dúvida. Sabe, Richard é atraente, e ele chama muita atenção. Ela dizia com um sorriso cúmplice, antes de mudar de assunto, como se não tivesse dito nada. Essas frases, ditas no meio de uma conversa, acumulavam-se como gotas de veneno na mente de Jéssica. Com Richard, ela adotou uma abordagem diferente. Tornou-se a confidente profissional, aquela com quem ele podia conversar sobre seus negócios e problemas financeiros sem medo de julgamento. Ela lhe dava conselhos financeiros aparentemente sólidos, ao mesmo tempo em que coletava informações que ele jamais deveria ter compartilhado. Então ela atingiu onde mais doía. Item. Certa manhã, Richard recebeu um envelope anônimo. No interior, fotos nítidas de Jéssica abraçando um rapaz homem em um hotel de Digital. Sem palavras, sem ameaças, apenas as imagens. Item. Poucos dias depois, Jéssica encontrou em sua caixa de correio cartas cópias de extratos bancários que ela nunca teve visto. Dívidas colossais, acumuladas por Richard em clubes jogos privados. Item. Pouco depois, chegou à empresa uma carta confidencial da administração fiscal. Carter Home. Uma investigação sobre irregularidades fiscais tinha acabado de estar aberto. Clara teve o cuidado de disparar o alerta fornecendo-lhes, anonimamente, documentos comprometedores que ela havia se recuperado através de seus contatos. A cada semana, uma nova rachadura se formava no casamento deles. Discussões irrompiam atrás das paredes luxuosas da casa, às vezes tão violentas que os empregados fingiam não ouvir. Jéssica acusava Richard de traí-la, Richard acusava Jéssica de arruinar sua imagem. Mas Clara não se contentava em apenas enfraquecê-los. Ela preparava o golpe final. Ele chegou a uma festa de gala empresarial, um evento que reunia políticos influentes, investidores e jornalistas. Clara havia orquestrado tudo. Ela havia providenciado para que Richard, já estressado com seus problemas, tivesse acesso a um bar infinito. E para que Jéssica flertasse abertamente com um convidado bem na frente dele. O álcool cobrou seu preço. Richard, corado de raiva e ciúme, subiu ao palco para um discurso improvisado. Sua voz, um pouco rouca, ecoou pela sala. Então, levado por uma mistura de ressentimento e embriaguez, ele deixou escapar, como uma confissão arrancada de seu subconsciente. Se Emily tivesse ficado quieta, ela ainda estaria aqui. Um silêncio chocante tomou conta da sala. O que Richard não sabia era que o microfone que ele pensava estar desligado estava captando suas palavras perfeitamente, e que várias câmeras estavam filmando. Na manhã seguinte, as manchetes estavam em letras maiúsculas. Advogado influente sugere que teve ligação com a morte da esposa. A mídia fez buscas. Testemunhas esquecidas voltaram a falar sobre o estranho desaparecimento de Emily Carter. Inconsistências ressurgiram. Familiares relembraram detalhes perturbadores. Em menos de 2 semanas, a carreira de Richard foi destruída. Clientes rescindiram seus contratos, parceiros de negócios cortaram todos os laços. Jéssica, manchada pelo escândalo, perdeu seus patrocinadores e convites para eventos sociais. E enquanto os carteiros desmoronavam sob o peso das revelações, Clara observava das sombras, com uma taça de vinho tinto na mão e o coração batendo calmamente. Ela havia conseguido o que queria, vê-los queimar vivos, exatamente como a haviam condenado a fazer 3 anos antes. Algumas semanas depois, Richard e Jéssica eram meras sombras do que eram antes. Com suas fortunas perdidas, seus amigos desaparecidos, seus nomes se tornando sinônimos de escândalo, eles viviam isolados em sua antiga mansão, não mais como proprietários, mas como ocupantes temporários, aguardando a apreensão final do banco. O lugar outrora suntuoso perdera todo o seu aconchego. As cortinas de veludo haviam sido arrancadas, os móveis leiloados. O ar cheirava a mofo e poeira. Passos ecoavam pelos cômodos vazios como um mausoléu. Naquela manhã, um carro preto com vidros escuros parou em frente à entrada coberta de mato. Uma mulher saiu, elegantemente vestida com um casaco escuro atado à cintura e usando luvas de couro pretas. Seus saltos estalaram na entrada de mármore, um som seco e constante que ecoou no silêncio. Senhora Jennings, Richard perguntou incerto quando abriu a porta. Ela lhe deu um sorriso cortês. Disseram-me que este imóvel está à venda. Gostaria de vê-lo. Ele a deixou entrar, mais por hábito do que por hospitalidade.
Jéssica, sentada na última cadeira que restava na sala, olhou para cima. Suas feições estavam tensas, a maquiagem rala, as mãos apertadas em volta de uma xícara vazia. Clara caminhou lentamente para o quarto vazio, seu olhar deslizando pelas paredes nuas. Era um lugar lindo, ela sussurrou, quase para si mesma. Então parou, virou-se para eles, com uma calma aguda tirou as luvas uma a uma. Seus olhos, escuros e fixos, fixaram-se nos de Richard. Você me deixou para morrer, mas eu voltei. Jéssica empalideceu instantaneamente. Seus dedos deixaram cair a xícara que se espatifou no chão. Quem é você? Ela gaguejou, embora uma intuição gelada já estivesse começando a invadi-la. Richard deu um passo para trás, como se tivesse acabado de ver um fantasma. Sua voz tremeu. Emily. Um sorriso fino surgiu nos lábios de Clara, mas não era nada caloroso. Não. Emily Carter morreu numa vala numa noite congelante. Clara Jennings está viva e bem, e foi ela quem tirou tudo de você. Assim como você fez comigo. Ela calçou as luvas lentamente, como se estivesse fechando um arquivo. Então, sem dizer mais nada, dirigiu-se para a porta. Antes de cruzar a soleira, ela parou meio virada com o olhar fixo neles. A única diferença entre você e eu é que eu não precisei te matar para te destruir. E ela saiu, deixando para trás um silêncio mais pesado que o vazio das paredes. Richard e Jéssica ficaram ali congelados, sem fôlego, cientes de que nenhuma polícia ou sistema de justiça jamais os protegeria daquela mulher, porque o medo de que ela pudesse retornar um dia seria a verdadeira prisão deles.